Meu nome é João Batista, tenho 52 anos e passei quase toda a minha vida dirigindo um caminhão velho pelas estradas de Minas Gerais. Nunca fui de reclamar. Sempre pensei que homem resolve tudo trabalhando, com o suor e com silêncio. Mas teve um dia que eu nunca contei para quase ninguém. E foi naquele dia que tudo mudou dentro de mim. Eu morava numa casinha simples que herdei do meu pai. Ficava num morro, com vista para a estrada de terra onde eu cresci correndo descalço. Ali também morava minha mãe, já bem fraca, sempre sentada na cadeira perto da janela. Ela rezava o terço todos os dias, todo santo dia, e sempre dizia: Nossa Senhora nunca abandona a gente, meu filho. Eu escutava, mas no fundo, não levava muito a sério. Minha fé tinha ficado lá atrás, na infância. Com o tempo vieram as contas, o trabalho pesado, o cansaço. E Deus foi ficando distante, como uma lembrança antiga. Eu achava que dava conta sozinho. Mas as coisas começaram a apertar há uns 3 anos. Peguei um empréstimo para consertar o caminhão e ajeitar a casa, que já estava caindo aos pedaços. No começo consegui pagar direitinho. Só que o preço do diesel subiu demais. O frete diminuiu. E minha mãe começou a precisar de remédios caros. Foi tudo acumulando. Primeiro atrasei uma parcela, depois outra. E quando vi, já não conseguia mais acompanhar. As cartas do banco começaram a chegar. Depois vieram as ligações. Sempre com aquela voz fria, sem paciência. Eu fingia que estava tudo sob controle. Nem para minha mãe eu contei. Mas teve uma manhã que mudou tudo. Eu recebi uma notificação oficial. Tinha 30 dias para pagar tudo, ou perder a casa. Eu fiquei parado na porta com o papel na mão, o vento batendo leve e um silêncio estranho no peito. Foi ali que eu senti pela primeira vez que não tinha mais saída. Mas eu ainda não sabia que aquilo era só o começo de algo muito maior. Naqueles dias, minha vida virou um peso difícil de carregar. Eu acordava antes do sol, como sempre fiz, mas já não tinha aquela força de antes. O corpo ia, mas o coração ficava para trás. Cada viagem parecia mais longa, cada quilômetro mais cansado. E a cabeça não parava um segundo. Eu dirigia pelas estradas de terra, passando pelos mesmos lugares de sempre. Os mesmos postos, as mesmas cercas, as mesmas curvas. Só que tudo parecia diferente, como se o mundo tivesse perdido a cor. E no fundo, eu sabia o motivo. A casa. Aquela casa não era só um lugar. Era tudo o que eu tinha. Era a memória do meu pai, que levantou aquelas paredes com as próprias mãos. Era o cheiro do café que minha mãe fazia de manhã cedo. Era onde eu aprendi a rezar, ainda menino, ajoelhado ao lado dela. Mas fazia anos que eu não rezava de verdade. Às vezes, eu entrava em casa e encontrava minha mãe com o terço nas mãos. Os dedos dela passavam pelas contas devagar, com uma calma que eu não entendia. Ela sempre murmurava baixinho, quase como se estivesse conversando com alguém ali do lado. Uma noite, ela me chamou. João, senta aqui um pouquinho. Eu sentei, meio sem jeito. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas cheios de paz. Você está carregando algo pesado, né? Eu respirei fundo. Pensei em mentir, mas não consegui. Tá difícil, mãe. Mais do que eu consigo resolver. Ela não perguntou detalhes, só segurou minha mão. Entrega para Deus, meu filho. Eu baixei a cabeça. Eu não sei mais fazer isso. Ela sorriu de leve. Nunca esquece. A gente não precisa saber. Só precisa falar com ele. Fiquei em silêncio. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Mas mesmo assim, eu não consegui rezar naquela noite. Os dias foram passando. O prazo foi diminuindo. Faltavam 2 semanas. Comecei a evitar voltar cedo para casa. Ficava mais tempo na estrada, como se fugir fosse resolver alguma coisa. Mas não resolvia. Pelo contrário, o medo só crescia. Teve um dia que eu parei o caminhão num posto isolado. Não tinha quase ninguém. Só o barulho do vento e uma rádio velha tocando uma música antiga. Eu fiquei ali sentado, olhando para o volante. As mãos suadas, a respiração pesada. E pela primeira vez, pensei que ia perder tudo. Não só a casa, mas a dignidade. Aquela sensação me esmagou por dentro, como se eu tivesse falhado com meu pai, com minha mãe, comigo mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois fui chamado até a agência do banco na cidade. Eu já sabia o que iam dizer. Mesmo assim, fui. O prédio era frio, as paredes claras, tudo muito limpo, muito organizado.
e sem alma nenhuma. Eu me senti pequeno ali dentro. Esperei minha vez sentado numa cadeira dura. Tinha outras pessoas, cada uma mergulhada nos próprios problemas. Ninguém se olhava. Quando chamaram meu nome, eu levantei devagar. Entrei na sala. O homem atrás da mesa nem levantou os olhos direito. Começou a falar de números, prazos, cláusulas. Tudo muito rápido, muito técnico. Como se estivesse lendo algo sem importância. Eu tentei explicar. Falei da minha mãe, do trabalho, das dificuldades. Ele só balançou a cabeça. Senhor João, o prazo final está se encerrando. Se o valor não for quitado, o processo de tomada do imóvel será iniciado em 7 dias. 7 dias. Aquelas palavras bateram como um martelo. Eu não consegui responder. Minha garganta travou. As mãos começaram a tremer. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. E foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Senti alguém se aproximar e sentar ao meu lado. Virei o rosto. Era uma mulher idosa. Usava um manto azul escuro. O rosto dela era sereno, diferente de tudo naquele lugar. Eu não tinha visto ela entrar, e ninguém parecia notar que ela estava ali. Ela olhou para mim com uma calma que eu não sentia há anos, e falou baixo. Meu filho, não é o fim. A voz dela era suave, mas firme. Eu fiquei sem reação. Ela continuou. Você esqueceu onde começou, mas ainda pode voltar. Meu coração apertou. Eu não tenho mais saída. Eu disse, quase sem voz. Ela sorriu de leve. Tem sim. Vai até o lugar onde você falou com Deus pela primeira vez. De verdade. Eu franzi a testa. Aquilo não fazia sentido. Ou fazia, mas eu ainda não entendia. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela colocou algo na minha mão. Um terço. Antigo. Gasto. Mas inteiro. Eu reconheci na hora. Era igual ao da minha mãe. Quando levantei os olhos de novo, ela já não estava mais lá. Eu olhei ao redor. Ninguém parecia ter percebido nada. O homem do banco continuava falando, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. E eu ainda não sabia o quanto aquela pequena conta de oração ia mudar o rumo da minha vida. Saí daquele banco como se estivesse andando em outro mundo. O barulho da rua parecia distante. As pessoas passavam apressadas, mas eu não via ninguém direito. Tudo o que eu sentia era o peso daquele terço na minha mão. Eu fiquei parado na calçada por alguns minutos, olhando para as contas gastas, para o pequeno crucifixo já meio escurecido pelo tempo. Meu coração batia diferente, mais lento, mais pesado. Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, fazia. Vai até o lugar onde você falou com Deus pela primeira vez. As palavras da mulher não saíam da minha cabeça. Eu tentei lembrar. No começo veio um vazio, como se minha memória tivesse apagado aquela parte da vida. Mas então, aos poucos, uma imagem apareceu. Um morro, uma pedra grande, e minha mãe ajoelhada ao meu lado. Eu fechei os olhos e senti algo apertar no peito. Eu devia ter uns 8 anos. Tinha machucado o joelho naquele dia. Estava chorando, e minha mãe me levou até aquele lugar. Disse que ali era bom para conversar com Deus. Eu lembro dela segurando minha mão e dizendo, fala com ele, João, como se fosse teu amigo. E eu falei, com palavras simples, do jeito que uma criança fala. E naquele dia, eu senti paz. Uma paz que eu nunca mais tinha sentido depois. Quando abri os olhos de novo, já sabia o que precisava fazer. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida forte veio junto. E se fosse só coisa da minha cabeça? E se aquela mulher fosse só uma coincidência? Eu balancei a cabeça tentando afastar aquilo, mas algo dentro de mim dizia o contrário. Algo silencioso, mas firme. Eu entrei no caminhão e fiquei alguns minutos sem ligar o motor, só segurando o terço, passando os dedos pelas contas, sem saber direito o que fazer. E então, quase sem perceber, comecei a falar. Deus, se o Senhor ainda me escuta. Minha voz saiu baixa, rouca. Eu não sei nem como falar direito. Faz tempo demais. Eu parei. Respirei fundo. O coração apertou mais. Mas eu tô perdido. Eu não tenho mais força. Me ajuda. O silêncio que veio depois foi diferente de qualquer outro. Não era vazio. Era cheio. Difícil explicar. Fiquei ali por um tempo. Não sei quanto. Talvez minutos. Talvez mais.
Mas quando liguei o caminhão, algo dentro de mim já não era igual. Eu não tinha solução ainda, mas já não estava sozinho. E aquilo, por menor que parecesse, mudou tudo naquele instante. Eu dirigi direto para casa, sem parar em lugar nenhum. Quando cheguei, minha mãe estava na mesma cadeira de sempre, o terço nas mãos, a luz do fim da tarde entrando pela janela. Ela levantou os olhos quando me viu e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse enxergando algo além de mim. "Você rezou hoje?", ela disse. Não foi uma pergunta. Eu engoli seco. "Rezei." Ela sorriu. Um sorriso leve, cheio de algo que eu não via há muito tempo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sentei ao lado dela e mostrei o terço. "Mãe, isso aqui." Antes que eu terminasse, ela tocou no objeto com cuidado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Esse terço é igual ao que minha mãe tinha." Eu senti um arrepio subir pelas costas. Uma mulher me deu, lá no banco. Minha mãe ficou em silêncio, mas o olhar dela mudou. Ficou mais profundo, mais sério. E o que ela disse? Eu respirei fundo, para eu voltar ao lugar onde eu falei com Deus pela primeira vez. Minha mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo algo dentro dela. Depois abriu, devagar. "Então você precisa ir." Simples assim, sem dúvida, sem medo. Eu olhei para ela. "Mas, e se não tiver nada lá?" Ela apertou minha mão. "João, quando Deus chama, nunca é vazio." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, com o terço na mão, pensando no passado, pensando na mulher, pensando na casa e pensando que talvez, só talvez, ainda existisse um caminho. Mas eu ainda não sabia o que me esperava naquele morro, no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do sol aparecer. O céu ainda estava escuro e o silêncio da casa parecia mais profundo do que de costume. Fiquei deitado por alguns segundos, olhando para o teto, com o terço apertado na mão. Por um instante, pensei em desistir. Pensei que talvez fosse melhor continuar como sempre fiz. Trabalhar, tentar resolver tudo sozinho, aceitar o que viesse. Era mais fácil assim, mais conhecido. Mas algo dentro de mim não deixou. Era uma sensação tranquila, mas firme. Eu me levantei devagar, sem fazer barulho. Passei pela cozinha e vi minha mãe já acordada, sentada na cadeira, como sempre, o terço dela nas mãos. Ela me olhou e apenas assentiu com a cabeça. Não disse nada, mas eu entendi. Peguei a chave do caminhão e saí. A estrada até o morro não era longa. Eu já tinha feito aquele caminho centenas de vezes na vida, mas naquele dia parecia diferente. Cada curva trazia uma lembrança. Cada pedaço de terra parecia falar comigo. O sol começou a nascer enquanto eu dirigia. Uma luz suave cobria tudo. E pela primeira vez em muito tempo, eu prestei atenção nisso. Estacionei o caminhão perto de onde a estrada terminava. Dali precisava subir a pé. O mato estava mais alto do que eu lembrava. O caminho quase escondido. Fiquei parado por alguns segundos, o coração batendo forte, mas segui. Cada passo parecia mais pesado. Não pelo cansaço, mas pela expectativa. Como se algo estivesse me esperando ali em cima. Quando finalmente cheguei, vi a pedra. A mesma pedra, grande, imóvel, do jeito que eu lembrava. E ao redor, silêncio. Um silêncio diferente, profundo. Eu me aproximei devagar. Passei a mão pela superfície áspera da pedra. Fechei os olhos. E de repente, tudo voltou. A voz da minha mãe, o vento leve, minha infância. Eu senti as pernas fraquejarem e me ajoelhei ali mesmo, sem pensar, sem planejar. O terço ainda estava na minha mão. E então, eu comecei a rezar, não como antes, mas de verdade. Senhor, eu voltei. Minha voz falhou. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu estou aqui. O vento passou leve naquele momento, como uma resposta silenciosa. Eu continuei. Se ainda tem um caminho, me mostra, porque eu não consigo ver. O tempo pareceu parar. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas de repente, algo chamou minha atenção. Um pequeno brilho perto da base da pedra. Eu abri os olhos e me inclinei um pouco. Tinha algo ali, meio escondido entre a terra e algumas folhas secas.
Eu estendi a mão e comecei a limpar devagar. Era uma lata antiga, enferrujada, pequena. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não lembrava daquilo, mas ao mesmo tempo parecia familiar. Com cuidado, puxei a lata para fora. Ela estava parcialmente enterrada, como se estivesse ali há muitos anos. Minhas mãos tremiam. Eu olhei ao redor, mas não tinha ninguém. Só eu e aquele silêncio profundo. Respirei fundo e abri a tampa. Dentro havia papéis, antigos, amarelados pelo tempo, dobras marcadas, bordas gastas. Eu peguei o primeiro e comecei a ler. No começo não entendi, mas então um nome apareceu. O nome do meu pai. Meu coração disparou. Eu virei outro papel e mais outro. E foi aí que eu percebi. Aquilo não era qualquer coisa. E o que estava ali dentro tinha o poder de mudar tudo. Mas eu ainda não entendia completamente. E naquele momento, um medo estranho tomou conta de mim, porque eu sabia que aquilo não era coincidência. Eu fiquei ajoelhado ali por alguns segundos, segurando aqueles papéis como se fossem algo frágil demais para o mundo. O vento continuava leve, mas agora parecia mais presente, como se estivesse acompanhando cada movimento meu. Minhas mãos tremiam. Eu olhei de novo para o nome do meu pai, escrito naquele documento. Não havia dúvida. Era a assinatura dele. A mesma que eu via quando era mais novo, nos papéis da casa, nas contas antigas. Mas aquilo era diferente. Eu comecei a organizar os papéis com cuidado. Alguns eram registros antigos de terreno. Outros, anotações que pareciam oficiais. E no meio deles, um documento mais grosso, dobrado com mais atenção. Eu abri devagar. Os olhos passaram pelas palavras sem entender no começo. Mas então, uma frase me fez parar. Propriedade registrada. Meu coração apertou. Continuei lendo. Área localizada na encosta leste. Eu respirei fundo. Aquilo era o morro. Era aquele lugar. Mas não era só isso. A descrição seguia. Medidas, limites. E então, o valor estimado da terra. Eu senti um frio no corpo inteiro. Era muito mais do que eu imaginava. Muito mais do que qualquer coisa que eu já tive. Fiquei em silêncio, apenas olhando. E uma pergunta veio forte. Por que meu pai nunca falou disso? Por que aquilo estava enterrado ali? Eu tentei lembrar, puxar alguma memória, mas nada vinha claro. Só uma sensação distante, de que ele sabia de algo, mas nunca contou. Talvez por proteção, talvez por medo, ou talvez porque não era o momento. Eu engoli seco e olhei ao redor de novo. O lugar estava igual, simples, quieto. Mas agora, tudo parecia diferente. Eu segurei o terço com mais força, e pela primeira vez, uma ideia começou a se formar. Se aquilo fosse verdadeiro, se aqueles documentos ainda tivessem valor, eu poderia salvar a casa. Mas ao mesmo tempo, o medo voltou. E se não fosse suficiente? E se fosse tarde demais? E se o banco não aceitasse? Minha cabeça começou a girar. Mas no meio daquele turbilhão, algo me acalmou. Uma lembrança. A voz da mulher. Não é o fim. Eu fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. E falei baixo. Se isso veio de ti, me guia até o fim. Quando abri os olhos, senti uma paz estranha. Não era certeza. Não era segurança total. Mas era confiança. Como se eu estivesse sendo conduzido. Eu levantei devagar. Guardei todos os papéis com cuidado dentro da lata. Depois, levei tudo comigo, apertando contra o peito. Antes de sair, olhei mais uma vez para a pedra e, sem pensar, disse: obrigado. A descida foi mais rápida. Meus passos estavam firmes agora. O coração ainda acelerado, mas diferente. Com uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Quando cheguei ao caminhão, sentei por alguns segundos antes de ligar. Olhei para o terço e percebi algo que não tinha notado antes. Uma das contas estava levemente quebrada, mas ainda presa, como se tivesse resistido ao tempo. Aquilo mexeu comigo, porque de alguma forma eu me senti igual, quebrado em partes, mas ainda de pé. Eu liguei o caminhão e segui direto para a cidade. Sabia que precisava falar com alguém que entendesse daqueles documentos. Um advogado. Alguém que pudesse me dizer se aquilo ainda valia alguma coisa. Mas no fundo, eu já sentia que valia. Não só pelos papéis,
mas por tudo o que aconteceu até ali. Nada daquilo parecia acaso. Nada. E mesmo com o medo ainda presente, uma certeza silenciosa começou a crescer dentro de mim. A mesma que minha mãe sempre carregou. A mesma que eu ignorei por tantos anos. Que Deus não chega atrasado. Mas eu ainda não sabia como aquela descoberta iria mexer com tudo ao meu redor, e nem o que ainda estava por vir. Eu cheguei na cidade ainda com o coração acelerado. O movimento das ruas parecia mais intenso naquele dia. Pessoas indo e vindo, carros passando, tudo normal. Mas dentro de mim, nada estava normal. Eu segurava a lata com os documentos como se fosse algo vivo. Parecia que, se eu soltasse, tudo desapareceria. Parei o caminhão perto de um pequeno escritório de advocacia que eu conhecia de vista. Nunca tinha entrado ali. Sempre achei que essas coisas não eram para gente simples como eu. Mas naquele dia, eu entrei. O lugar era simples. Uma mesa, algumas cadeiras, uma estante cheia de papéis. Um homem de meia idade levantou os olhos quando me viu. "Posso ajudar?" A voz dele era calma. Eu respirei fundo. "Eu acho que encontrei algo importante." Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava a lata sobre a mesa. Ele abriu com cuidado. Pegou os papéis. Começou a analisar. No começo, o rosto dele era neutro, mas aos poucos, mudou. As sobrancelhas se franziram. Os olhos ficaram mais atentos. Ele começou a virar os documentos com mais cuidado. O silêncio tomou conta da sala. Eu não conseguia nem respirar direito. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, ele me olhou. "De onde você tirou isso?" A pergunta veio direta. "Era do meu pai. Encontrei hoje, lá no morro." Ele ficou em silêncio por um instante. Depois voltou a olhar os papéis. "Isso aqui, se estiver tudo regular, tem valor." Meu coração disparou. "Valor? Suficiente?" Ele levantou os olhos de novo. "Dependendo da situação, mais do que suficiente." Eu senti as pernas ficarem fracas. Sentei na cadeira sem perceber. Ele continuou. "Mas precisamos verificar. Confirmar registros. Ver se não houve venda, disputa, nada disso." Eu balancei a cabeça. "Quanto tempo?" Ele respirou fundo. "Normalmente, levaria semanas." Meu coração afundou. Semanas. Eu não tinha semanas. Mas, ele continuou. Eu levantei o olhar. "Podemos tentar agilizar. Vou fazer algumas ligações hoje." Aquela pequena frase reacendeu algo dentro de mim. "Obrigado. De verdade." Ele apenas assentiu. Saí dali com uma mistura de esperança e medo, como se estivesse caminhando sobre algo frágil. Voltei para casa no fim da tarde. Minha mãe estava no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Mas quando me viu, percebeu na hora. "Você encontrou algo?" Eu parei na porta. "Encontrei." Sentei ao lado dela e contei tudo. Cada detalhe. A pedra, a lata, os documentos. Ela ouviu em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Quando terminei, ela segurou o terço com mais força. "Eu sabia." Ela disse baixinho. "Sabia o quê?" Perguntei. Ela olhou para mim. "Que Deus não ia te deixar cair assim." Eu baixei a cabeça. Naquela noite rezamos juntos. Depois de tantos anos. No começo foi estranho. As palavras não saíam direito. Mas aos poucos, foram voltando. E algo dentro de mim foi se ajeitando. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. O advogado me ligava com atualizações. Cada ligação era um misto de alívio e tensão. Alguns registros estavam corretos. Outros precisavam de confirmação. Mas nada indicava problema. Nada. Faltavam 3 dias para o prazo do banco acabar. 3 dias. Eu mal conseguia dormir. Ficava sentado na varanda à noite com o terço na mão, olhando o escuro, falando com Deus, do meu jeito, sem formalidade, só verdade. "Não me deixa perder isso, não agora." No segundo dia, o advogado ligou mais cedo. A voz dele estava diferente, mais firme. "João, conseguimos confirmar tudo." Meu coração parou por um segundo. "E essa terra é sua, legalmente, sem pendência." Eu fechei os olhos. Uma lágrima desceu sem que eu percebesse. "E o valor?" perguntei. Ele respondeu sem hesitar. "Cobre a dívida, e ainda sobra." Eu não consegui falar. O silêncio tomou conta de mim. Mas ele continuou. "Se você quiser, conseguimos vender uma parte rapidamente.
Já tenho um interessado. Aquilo parecia impossível. Rápido demais. Preciso demais. Faz isso, por favor. Eu disse, quase sem voz. Vamos resolver. Ele respondeu. Quando desliguei, fiquei parado por alguns minutos, sem reação. Depois, olhei para o céu e disse apenas, obrigado. Mas mesmo com tudo encaminhado, eu sentia que aquilo ainda não tinha terminado. Porque no fundo, eu sabia que o maior milagre não estava nos papéis. Estava acontecendo dentro de mim. E isso ainda estava só começando. Os últimos dias antes do prazo passaram como um sopro, e ao mesmo tempo como uma eternidade. Cada hora parecia pesada. Cada minuto carregava uma expectativa difícil de explicar. Mas algo dentro de mim já não era o mesmo. Eu continuava com medo, sim. Ainda sentia aquele aperto no peito quando pensava na possibilidade de tudo dar errado. Mas agora, esse medo já não me dominava. Havia algo maior. Uma calma que eu não conhecia antes. No dia marcado, voltei ao banco. O mesmo prédio frio. As mesmas paredes claras. Mas eu entrei diferente. Dessa vez, o terço estava no meu bolso. E minha mão descansava sobre ele quase sem perceber. Quando chamaram meu nome, levantei com passos firmes. O mesmo homem estava lá. O mesmo olhar distante. Mas dessa vez, eu não me senti pequeno. Coloquei os documentos sobre a mesa. Quero quitar a dívida. Ele me olhou surpreso. Pegou os papéis. Começou a analisar. O silêncio voltou à sala. Mas agora, não me assustava. Alguns minutos depois ele levantou os olhos. Mudou o tom. Senhor João, isso aqui resolve totalmente a pendência. Eu apenas assenti. Não senti vontade de comemorar. Nem de falar muito. Só. Respirei fundo. Ele continuou explicando processos, assinaturas, valores. Mas tudo parecia distante. O que importava já estava claro. A casa estava salva. Assinei os papéis com a mão firme. E naquele momento, senti algo que não vinha dos documentos. Veio de dentro. Uma liberdade silenciosa. Como se um peso antigo tivesse sido retirado. Quando saí do banco, parei na calçada. O céu estava limpo. O vento leve. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava correndo. Eu fiquei ali, só existindo, com o terço na mão. Passei os dedos pelas contas devagar. E lembrei da mulher, do olhar dela, das palavras simples. Nada está perdido. Eu nunca mais a vi. Mas naquele instante, tive certeza. Ela não foi um acaso. Voltei para casa com o coração leve. Minha mãe estava esperando, como se soubesse. Quando entrei, ela apenas me olhou. E eu sorri. Não precisei dizer nada. Ela começou a chorar. Mas não era tristeza. Era algo mais profundo. Sentamos juntos. E sem combinar, começamos a rezar. Dessa vez, com verdade. Os dias que vieram depois foram diferentes. Eu continuei trabalhando, acordando cedo, dirigindo pelas mesmas estradas. Mas tudo tinha mudado. Eu comecei a reparar nas pessoas, a ouvir mais, a ajudar quando podia. Pequenas coisas, mas reais. Os passageiros começaram a perceber. Alguns puxavam conversa, outros só sorriam. E eu estava presente, de verdade. Em casa, as noites ficaram mais silenciosas, mas de um jeito bom. Eu me sentava ao lado da minha mãe. Às vezes não falávamos nada, só rezávamos. Outras vezes conversávamos sobre coisas simples, mas sempre com uma paz que antes não existia. O terço nunca mais saiu das minhas mãos. Mesmo quando eu não rezava, ele estava ali, como um lembrete, de tudo o que aconteceu, de tudo o que eu quase perdi e do que encontrei. Mas, com o tempo, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Quem era aquela mulher? Por que só eu vi? Por que ninguém mais percebeu? Eu pensei nisso muitas vezes, mas nunca encontrei uma resposta clara. Até que, um dia, minha mãe disse algo que ficou comigo. Nem tudo a gente precisa entender, João. Algumas coisas a gente só precisa aceitar. Eu fiquei em silêncio. E naquele momento, entendi. Talvez não fosse sobre saber, mas sobre reconhecer. E no fundo, eu já sabia. Eu só ainda não tinha tido coragem de dizer. Mas com o tempo, essa certeza foi ficando mais forte, mais clara, mais tranquila. E foi então que tudo começou a fazer sentido. Hoje já se passaram alguns anos desde aquele dia.
A vida seguiu, como sempre segue. O caminhão ainda é o mesmo. A estrada também. As curvas, os postos, o cheiro de terra depois da chuva. Nada disso mudou. Mas eu mudei. E demorei um tempo para entender isso. No começo achei que o milagre tinha sido salvar a casa, quitar a dívida, resolver o problema que parecia impossível. Mas não era só isso. Com o tempo, fui percebendo. O maior milagre aconteceu dentro de mim. Minha mãe partiu um ano depois de tudo aquilo. Foi numa manhã tranquila, sem dor, sem pressa. Eu estava ao lado dela, segurando a mão dela. E o terço estava entre nós dois. Antes de fechar os olhos, ela me olhou com aquela mesma paz de sempre e disse: "Você nunca esteve sozinho, meu filho." Foram as últimas palavras dela. Eu chorei, mas não foi um choro de desespero. Foi um choro quieto, cheio de algo que eu não sabia explicar. Talvez gratidão. Depois que ela se foi, a casa ficou mais silenciosa, mas não vazia, nunca mais vazia. Eu continuei sentando perto da janela onde ela rezava. No começo era estranho, mas depois virou meu lugar também. Todos os dias antes de sair para o trabalho, eu paro ali, com o terço nas mãos, e falo com Deus, do meu jeito, sem pressa, sem palavras difíceis, só verdade. Às vezes eu peço, outras vezes só agradeço. E tem dias que eu só fico em silêncio, mas nunca mais senti aquele vazio de antes. Nunca mais. De vez em quando eu volto ao morro, subo devagar, sento perto da pedra e fico olhando ao redor. O lugar continua simples, nada de especial, para quem vê de fora. Mas para mim, ali tudo começou. Ali eu voltei. Ali eu entendi. Teve um dia que levei o terço comigo até lá. Segurei ele nas mãos e reparei de novo naquela conta quebrada. Ainda firme, ainda presa. Eu sorri, porque aquilo sou eu. Eu ainda tenho problemas, ainda tenho dias difíceis, ainda sinto medo às vezes, mas não como antes, porque agora eu sei, não estou sozinho. E quanto àquela mulher, eu nunca mais a vi. Nunca encontrei ninguém que pudesse explicar. Ninguém no banco lembrava dela. Ninguém. Por muito tempo isso me intrigou, mas hoje, não mais. Hoje, quando lembro do olhar dela, da voz calma, das palavras simples, eu sinto a mesma paz daquele dia. E no fundo do meu coração, eu sei, não foi coincidência. Alguns dizem que foi um anjo, outros diriam que foi Nossa Senhora. Eu não sei explicar, e talvez nem precise, porque o que importa não é quem ela era, é o que aconteceu depois. Ela me fez voltar, ela me fez lembrar, ela me fez rezar, e naquele momento, tudo começou a mudar. Hoje, quando alguém entra no meu caminhão e começa a falar da vida, dos problemas, do cansaço, eu escuto, de verdade. E às vezes, quando sinto que a pessoa precisa, eu digo algo simples, quase como ela disse para mim: "Não é o fim." E vejo nos olhos delas algo acender, igual aconteceu comigo. A vida continua difícil, mas agora ela também é cheia de sentido. E toda vez que eu seguro esse terço, eu lembro de uma coisa que levei anos para entender. Deus não chega atrasado. Ele chega no momento certo, e quase sempre em silêncio, como naquele dia, quando eu achei que tinha perdido tudo. Mas na verdade, foi o dia em que eu encontrei o que nunca devia ter deixado.